José Carlos, primeiro ancião da igreja de Olinda. O José Carlos também já militou aqui nessa igreja por um bom tempo como um corpo de funcionários também dessa igreja. Os mais antigos devem conhecer, né? E nesse momento passamos a palavra do nosso irmão José Carlos, que o Senhor te abençoe nesse momento. Bom dia. Bom dia. Vamos dar mais um bom dia? Bom dia. Bom dia. Isso, fazer um sorriso de cada um de nós na presença de Deus, meus irmãos. É uma alegria, uma felicidade muito grande estar aqui na igreja de Nova Iguaçu, revendo os nossos irmãos antigos e ver os novos que fazem parte do corpo desta igreja. Que todos, em nome de Cristo Jesus, nesta manhã e em toda a nossa vida, sejam ricamente abençoados, irmãos. Queridos, eu vou fazer uma pergunta a vocês, mas antes vamos destacar o que vai ser abordado através da palavra do Senhor. Vamos abrir a Sagrada Escritura no livro de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Lucas, capítulo 13, a partir do verso 6. Ok? Vamos lá. O que diz a palavra de Deus para nós nesta manhã? Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma vinha plantada, uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu. Notem que nestas passagens há um diálogo entre o vinhateiro e o dono da vinha. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu a escave ao redor dela e me ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem-estar, ótimo, maravilhoso. Mas se não, mandarás cortá-la. Queridos, antes de nós entrarmos diretamente na mensagem, eu quero fazer uma pergunta para a igreja e vamos ver quem vai ter a coragem de responder. Com isso também vai ganhar um prêmio no final. Eu vou selecionar 2 pessoas para poder ganhar esses 2 brindes que eu trouxe. Prestem atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês. Primeiro, se Jesus te desse uma cruz para você carregar, uma cruz bem pesada, até um lugar bem distante, e te desse também um serrote, o que você faria para aliviar o seu peso? Eu vou dar mais ou menos uma distância. Quem conhece tem uma noção. Daqui até Olinda, onde eu moro, tem aproximadamente 9 quilômetros. Lembre que a cruz é pesada. Você tem um serrote na mão para você fazer o que você quiser. O que você faria? Então, primeiro eu quero alguém para responder. Como o microfone não dá para ir aí, eu vou te pedir permissão a vocês e só me ajudar um pouquinho no silêncio que eu vou até aí na frente, ok? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, tem pessoas que ficam olhando para o lado, tem alguém que começa a mexer na Bíblia, alguém fica falando, se escondendo por causa da pergunta. Mas eu preciso selecionar alguém. O irmão está muito sério. O que o irmão faria se carregasse daqui até Olinda uma cruz pesada e tivesse um serrote? Cortaria? E um pedacinho ou um montão de pedacinhos?
Ela disse que não corta. Você cortaria? Não? Carregaria é pesada. Então pensem bem, que eu vou fazer uma pergunta. Eu não vou perguntar pro Ney não, porque o Ney é muito conhecido e de repente ele já sabe. Eu vou perguntar aquele irmãozinho de verde. É, irmão, eu, você. O que você faria, meu querido? Você ia pegar a cruz, cortar em rodinhas, pra quê? Pra ajudar a carregar a cruz? A posição dele, o irmão que está sorrindo ali também, o que o irmão faria? Você conhece a história ou não? Conhece? Então você fica fora. Querido, a gente quando faz essa pergunta, nós encontramos vários tipos de respostas. Inclusive, numa igreja, uma irmã disse que levaria Super Bonder. Se precisar por algum motivo, ela pegaria o Super Bonder, colaria e depois resolvia o problema. Mas olha, baseado na resposta de vocês, nós vamos ver o final aqui no PowerPoint. Alguns conhecem, outros não conhecem. Tá bom? Eu não vou me estender mais, porque o tempo está bem avançado, mas agora, para poder no final ganhar 2 brindes, eu tenho uma pergunta para fazer. Não respondo agora, porque no final nós vamos ver a resposta. Outra coisa importantíssima, já é um pouquinho tarde, são aproximadamente 11h25. Eu posso fazer um pedido a vocês? Vamos esquecer a hora, vou fazer o possível junto com meu Deus, o nosso Deus, para entregar meio-dia em ponto. Se passar, não briguem comigo, porque eu não posso deixar de passar o quanto antes. Ok? A pergunta é a seguinte: o campo da batalha não está povoado de fracasso, mas sim de homens que tombaram antes de vencer. Vou repetir: o campo da batalha não está povoado de fracasso, mas sim de homens que tombaram antes de vencer. Alguém muito conhecido na história de uma das nações da face da terra falou essas palavras. Tem uma outra pessoa também que expressou em seus lábios as seguintes palavras: seja como a água que abre o caminho através das pedras, porque ela não se opõe aos obstáculos, ela contorna. Pensem nisso. No final, nós vamos voltar a relembrar a pergunta e vamos ver. Quem souber, fica de pé e eu tenho 2 brindes para entregar para vocês. Ok, meus queridos? Queridos, essa mensagem sobre a figueira, ela é totalmente traduzida sobre a oportunidade de vida que Deus concedeu a Israel no passado e concede exatamente ao Israel espiritual que somos nós hoje. Vamos rapidamente conhecer quem é o dono da vinha. Deus. O vinhateiro é a pessoa representativa de Cristo Jesus, ele que trabalha na produção da figueira e da vinha. A figueira é a nossa vida, o nosso dia a dia. Alguns costumam dizer que a figueira ela tem uma representatividade também da igreja de separar, mas na realidade a figueira é a representatividade do povo de Israel, que representa nós hoje como igreja também. E os frutos da figueira são na realidade as nossas obras. Existe naquele diálogo entre o vinhateiro e o dono da vinha, ele fala sobre o tempo. Deixa ela mais um ano, deixa ela mais um tempinho. Esse tempo é exatamente o tempo necessário para o crescimento espiritual e o tempo no qual uma sentença foi determinada para aquela figueira se ela não viesse a dar fruto. E também o corte da figueira tem uma representatividade. Quando
quando foi sitiada, e tem a ver com os momentos finais da história deste mundo, tanto para o mundo lá fora, quanto aqueles que, mesmo estando dentro da mensagem verdadeira, não estão procurando fazer a vontade de Deus. Enfim, meus irmãos, chegou o final do ano, já passou, 2015 já foi embora. Começamos 2016. De janeiro até aqui, eu pergunto a vocês, quantas oportunidades vocês tiveram para frutificar na vida de vocês? Quando eu falar a vocês, eu estou no meio, tá bom? É só uma forma de comunicação. Quantos de vocês procuraram para frutificar? Porque aquela figueira, ela tinha uma responsabilidade muito grande em frutificar. Mas, meus queridos, será que no dia a dia de cada um de nós desprezamos oportunidades no nosso trabalho, onde poderíamos desenvolver melhor um trabalho e ganharmos uma promoção melhor, um estado, alguma coisa assim? Na vida familiar, por exemplo, uma reconciliação de pai com filho, filho com pai, esposo com esposa, tiveram essa oportunidade de ajustar, porque, irmãos, é inaceitável um casal ficar às vezes uma semana por uma briguinha, alguma coisa, diferença de ponto de vista, ficar uma semana sem se falar. Não, isso não é correto. Mas, meus queridos, quem sabe na sua vida familiar, onde apareceram muitas oportunidades que você desprezou, jogou fora, e na igreja, quantos trabalhos a serem realizados na vinha do Senhor, quantas atividades, quantas vezes te chamaram até para orar e você falou, irmão, eu não sei orar, de repente foi a tua oportunidade de começar a aprender a orar. Eu lembro, inclusive, no início, quando tivemos lá em Saturnina, lá no retiro da igreja, a irmã me pediu para orar, e sabe o que eu tive que fazer? Porque eu não sabia, não tinha experiência nenhuma em nada, eu estava engatinhando o evangelho. Eu peguei um pedacinho de papel, escrevi oração, no meio de um montão de gente assim, estava crendo, para mim era uma novidade. O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, eu tinha que fazer oração. Me ajoelhei, peguei o papelzinho e comecei a ler o papel. Depois que eu li o papel, peguei e joguei fora e a oração saiu naturalmente, porque Deus me capacitou. Então nós precisamos nos colocar no dispor do nosso Salvador, do nosso Deus, para que Ele possa trabalhar na nossa vida, nos motivando, nos incentivando a seguir em frente. Mas, meus queridos, talvez hoje você deva estar pensando aí, poxa, tive tanta oportunidade e até agora joguei muitas delas fora. O que você está fazendo com as bênçãos que Deus te dá? As oportunidades de vida são bênçãos para o povo de Deus, para cada um de nós. E nós precisamos, irmãos, nos momentos que nós estamos vivendo, a cada dia que amanhece na nossa vida, nós precisamos entregar a nossa vida definitivamente nas mãos de Deus. Porque se eu fizesse uma pergunta a você nesta manhã, você quer continuar vivendo nesse mundo? Por certo você vai responder que não. Mas será que essa posição tua é real em função de um pensamento positivo diante de Deus? Será que realmente você quer largar esse mundo? Mas, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: nesta manhã, neste sábado, nós observamos o que aconteceu lá naquela vinha. O dono da vinha, de 3 em 3 anos, no terceiro ano, vamos dizer assim, diretamente falando, ele, nesse período, ele ia lá procurar fruto, não achava. Revirava, mexia, revirava e voltava desapontado. Queridos irmãos, é o mesmo processo para nós hoje. Cristo veio agora de manhã aqui nesta igreja, está presente aqui, e que frutos Ele está encontrando em nossa vida? Já pararam para pensar? O que você tem a oferecer ao teu Salvador? É momento de refletirmos e pararmos um instante e fazer uma correção de vida, meus irmãos. É necessário nós entendermos que precisamos fazer uma avaliação
falo porque é a realidade, que eu sou oportunista. Apareceu a oportunidade de apresentar a palavra de Deus no momento certo, na hora certa, ninguém me segura. Mas eu olho no momento certo e a hora certa. Eu cheguei para esse colega e disse para ele: olha, você precisa conhecer mais a Deus. Está na hora, o tempo está passando. E já várias vezes eu venho gradativamente conversando com esse colega de lado, assim. E eu percebo que aos pouquinhos Deus está me usando a minar o coração desse jovem. E nós estamos contentes porque, irmão, apareceu a oportunidade, a gente apresenta para ele. Com isso, vocês sabem que se nós olharmos a história do passado, quantos tiveram oportunidades e jogaram fora? Como, por exemplo, Esaú, Caim, o jovem rico, Marta. Eles tiveram oportunidades, jogaram fora. E nesta manhã, é como se nós tivéssemos saído de nossa casa e viéssemos na igreja nos consultar com o nosso Deus. E Jesus está aqui como médico dos médicos, ouvindo cada coração aqui presente, vasculhando a nossa vida, sabendo qual é o nosso problema, a nossa necessidade. E Ele vai prescrever aqui, sabe o quê? Uma receita para quem está doente. Na realidade, meus irmãos, se fôssemos fazer um conjunto de aplicabilidade, todos nós estamos doentes, porque nós somos pecadores. Mas existe doente que quer ser curado, mas também tem aquele doente rebelde que não quer cura, prefere ficar anos e anos no hospital. Mas Jesus marcou o encontro com você nesta manhã, porque Ele quer te ver, Ele quer falar contigo, Ele quer se aconselhar junto contigo, ou seja, trocarmos ideias, nos mostrando qual é o melhor caminho a seguir daqui para frente, se por acaso, meus irmãos, a nossa vida espiritual está em decadência. Quando mais analisamos essas passagens, nós conseguimos entender, meus queridos, a expectativa de Deus. Quando o dono da vinha ia lá e mexia, remirava, olhava daqui, olhava dali, ele tinha o desejo de encontrar fruto, mas ele voltava desapontado. Não deixe Jesus, quando visitar a sua casa, voltar desapontado. Não deixe. Convide sempre, diariamente, Jesus a partilhar a sua vida, porque é Ele que vai trabalhar, é Ele que vai mexer na terra, aonde nós estamos plantados, lá na nossa casinha, mas aqui foi um lugar que Ele separadamente nos colocou, meus irmãos. Aqui é a vinha do Senhor, aqui é o lugar fértil, aqui é o lugar onde nós podemos dar fruto. Se você analisar o contexto todo dessa mensagem, muitas vezes pensam que é somente levar a alma para Jesus. Pelo contrário, é isso, mas isso e muitas outras coisas, principalmente o fruto do Espírito. Você está procurando pedir a Deus mundanidade? Você está procurando pedir a Deus que te aumente a fé? Todo fruto do Espírito precisa fazer parte do cristão. E nós vamos buscar onde? Na fonte. Notem que a figueira estava plantada num lugar especial, que era numa vinha, e nós estamos plantados num lugar especial. Aqui é a terra do Senhor, é aqui que damos profundidade nas nossas raízes, é aqui que onde o viticultor, que é Jesus, traz mensagens uma atrás da outra, para nos incentivar, nos empurrar, nos levar à frente para a eternidade. Mas infelizmente muitos vão ficar no caminho, porque aquela planta, a figueira, ela dá uma produção aproximadamente de 10 quilos de figo. Qual está sendo a nossa produção individual? Não como igreja no todo, mas individual. O que eu estou levando ao meu Senhor?
Sabe, meus irmãos, quando nós olhamos aquela figueira estéril, nós observamos que havia anomalias acontecendo com ela. Ela tinha tudo para dar fruto, mas ela não dava. Ela estava numa terra boa, não dava. Quem trabalhava com ela tinha pleno conhecimento do que ela precisava e ela não dava. Olha como o dono daquela terra se sentia desapontado. E é assim, meus irmãos, que Cristo vai se sentir quando Ele olhar para esse mundo e ver que muitos vão perder a salvação porque não têm desejo de conhecer a Cristo como Salvador. E nós já conhecemos, nós já tomamos uma posição. Então, meus queridos, precisamos seguir em frente, porque as anomalias que têm acontecido hoje na face da terra não é somente na igreja adventista do sétimo dia, não. É em várias denominações religiosas no mundo afora. Basta a gente conversar com os nossos amigos evangélicos. Tem pessoas que estão indo para a igreja desanimado. São pessoas que estão assim, tristes, abatidos, não sentem muita vontade de estar na presença de Deus. E é aqui que nós encontramos a salvação. E é aqui que nós precisamos aprender a ter prazer, para termos prazer no céu e viver ao lado do nosso Salvador. É aqui. Não, irmãos, o maior inimigo, grave isso, o maior inimigo que você, ou seja, nós, precisamos derrotar é o desânimo. Não é nem Satanás, é o desânimo. Você de repente entrou para uma academia para fazer exercícios. Vai o primeiro todo empolgado ou empolgada. Chega lá, faz um, faz outro. Daqui a pouco chega no segundo mês, eu não vou hoje. Aí não vai uma vez. Aí passa, vai na outra vez. Aí passa um pouquinho, pulou 5, 6 dias e não vai. É isso que acontece também dentro do processo nosso da igreja. Às vezes pessoas deixam de vir à igreja, às vezes por causa do pregador. Acham que o pregador é chato, que ele não é motivador, ele é muito paradão. Irmãos, nós viemos aqui para adorar ao Senhor, não adorar ao pregador. Então há diferença. Precisamos pensar ao nível de Jesus, ao nível do nosso Deus, para que possamos ter uma visão muito além daquilo que nós imaginamos. Mas aquele homem olhava para aquela árvore, revirava, mexia, levantava as folhas e não encontrava nada. Queridos, quando Cristo olha para a nossa vida, o que Ele está vendo? Meus irmãos, Deus tem sonho para a nossa igreja. Deus tem sonho para você, para a sua igreja no mundo afora. Deus sonha com cada um de vocês, com cada um de nós, para estarmos na eternidade. Mas, infelizmente, meus irmãos, muitos ficarão no meio do caminho. Aí eu pergunto a você, não levando em consideração anos, pode ser um dia, um mês, milhões de anos, se até aqui Cristo te trouxe, te elevou, te segurou, te carregou, por que voltar atrás? Abandonar o caminho da verdade e partilhar caminhos completamente diferentes do caminho da verdade? Cristo, nesta manhã, Ele te faz as seguintes perguntas, baseado na sua expectativa, ou seja, a expectativa de Deus. Onde estão os teus frutos? Onde está o teu amor para com Deus? Onde está o teu amor para a salvação sua? Tem se dedicado? Tem se esforçado? Tem feito a sua parte? Sabe, meus queridos, como está a nossa comunhão com o nosso Deus? Como está o nosso relacionamento pessoal com o nosso Pai Celestial? A nossa devoção, a nossa intimidade, o nosso dia a
está? Será que está sendo superficial? Ou será que eu estou procurando me dedicar para cada vez mais crescer espiritualmente? Lembre-se sempre de uma coisa: o inimigo fará de tudo para deixar você jogado no meio do caminho. Ele fará de tudo, mas nós precisamos ser fortes, seguir em frente, continuar, irmão, junto com Cristo, para que nós venhamos no amanhã. Todos que estão nesta manhã, que puderam comparecer, é claro, possamos juntos, quando Cristo vir nas nuvens dos céus, juntos possamos dizer: esse é o Deus que nós estávamos aguardando. Há um bom tempo atrás, a gente sabe que uma planta, ou falando da própria figueira, ela precisa de cuidados especiais. E ela plantada na vinha, ela tinha todos os cuidados especiais normais que a vinha tinha. É o mesmo caso conosco. Lá no passado, Cristo, quando estava com os discípulos, todos eles tinham as mesmas prerrogativas. Todos. Mas há um tempo atrás, pode pegar para mim, por favor? Há um tempo atrás, eu pensava o seguinte: algumas pessoas, como pregadores, falavam, e eu ficava pensando, meditando qual a aplicabilidade e se teria até uma base bíblica. Pode você estar dentro da igreja, estar perdido? Na realidade, pode mesmo. Não é que eu não queria aceitar, eu queria entender. Aí eu fui pesquisar na Bíblia alguns fatos que mostram a realidade. Você pode estar com o teu nome na igreja, pode estar com 1 milhão de anos dentro de uma igreja, você pode estar perdido. Porque, em primeiro lugar, qual é o motivo que te traz aqui? Por que você vem nesta igreja? Então você tem que se perguntar, para você ter as respostas. Aí eu estava lá verificando, eu encontrei uma das passagens, foi Judas. Judas não andou com a verdade, não andou com Jesus, não tinha as prerrogativas por igual de curar enfermos, de ressuscitar mortos, tudo ele tinha também, mas se perdeu. Quando nós analisamos a Arca de Noé, por exemplo, 120 anos pregando pelo aquele povo, não é como se fosse uma igreja constituída, com toda certeza. 120 anos falando, e às vezes você tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes por um motivo um pouco sem sentido, você fala para Deus o seguinte: ó, vou embora que eu não quero ficar nem mais nessa igreja. Irmãos, o nosso motivo é Jesus. O motivo da nossa vivência e sobrevivência é Jesus. Então por que eu vou olhar para o outro lado? Vou olhar para aquilo que me interessa. Então eu tenho que olhar na forma como Deus enxerga, como Deus vê. Ele quer o melhor para nós, então eu tenho que procurar o melhor para mim. Mas o que aconteceu? Morreu um montão de gente, vamos falar de uma forma genérica, morreu um montão de gente, só sobrou quantos? 8 pessoas. Entende, meus queridos? Você precisa compreender e entender o que você faz neste lugar. O ponto principal é a forma como você sai da sua casa. Esse é o ponto principal. Se na sua casa vai bem, o teu encontro com Jesus está em alta, vocês oram, vocês mantêm uma relação pessoal agradável na sua família, falando de uma forma genérica, você vem para a igreja de que forma? De cara emburrada ou de cara de glória? Irmão, tem pessoas que entram na igreja dessa forma. Gente, aqui a gente tem que deixar os problemas lá fora. Deixa a tristeza lá fora, porque aqui é um lugar de alegria, é um lugar de aconselhamento, orientação, dinheiro e crescimento espiritual. Por mais que tenhamos problemas. Mas, meus queridos, Deus traz incentivos. Quando aquele vinhateiro lá, ele vai lá e fala assim: Senhor, deixa ela mais um ano em que eu escave e
desenvolve de uma forma tão potencial que a gente vê como é que rapidamente, da noite do dia, um cacho de banana já está dando. Ou uma laranjeira. Irmãos, nós vivemos também da mesma forma. Cristo, quando vem aqui, Ele quer fofar o seu coração, quer mexer na sua vida, Ele quer adubar a você de que forma? Levando a sua palavra, te mostrando o que Ele quer para a sua vida. Quem toma a decisão somos nós. Aquela árvore tinha que fazer o quê? Desligar. Vamos dizer simbolicamente, quem tinha que tomar a decisão era ela ou era a vinhadeira? Era ela. Ela tinha que frutificar. Só que passava o tempo, ela não fazia isso. Eu vou fazer uma pergunta, vocês respondem para Deus. Respondam para Deus. Em todo o tempo que você está na presença de Deus, duas coisas. Você tem orado pelos frutos do Espírito na sua vida. Segundo, quantas almas você já trouxe à presença de Jesus? Pare para pensar. Nós vivemos num tempo de oportunidade. Aquela figueira tinha tempo de oportunidade. Se ela não viesse dar fruto durante um ano, passado aquele tempo, a decisão, a sentença já estava tomada. O que aconteceria com ela? Seria podada. Queridos, aquele investimento do vinhadeiro em dar estrume, colocar um preparo para ela frutificar, é exatamente tudo que Deus tem feito na sua igreja. Deus investe na sua igreja, no seu povo, recursos com frequência, em todos os aspectos, quer seja financeiro, quer seja na vida material, pessoal. Por exemplo, Ele investe em você em dons, talentos, habilidades. Tudo isso Deus investe. Mas lembrem bem que primeiro Ele investiu em nós. Em nós. Então eu vou falar de uma forma que vocês vão entender. Eu não vou perguntar se aqui na igreja tem eletricista, se tem, por exemplo, um pedreiro ou um carpinteiro. Nós, se Deus investiu em nós para sermos um eletricista e te chamou para partilhar da luz da verdade e estar vivendo na casa de Deus, qual uma das funções você teria aqui dentro? Sejam sinceros. Queimou uma lâmpada ali. Ah, eu tenho que pedir para o diácono fazer, que ele entende disso. Essa é a real atitude minha? Mas se eu sou eletricista, entendo que está vendo ali um curto, alguma coisa, qual deve ser a minha atitude? No talento, em tudo aquilo que Deus investiu em mim, para investir na sua própria obra. Eu vou lá, tomo atitude, troco. Mas, meus irmãos, às vezes acontece o processo inverso. A pessoa tem talento, tem capacidade e não procura desenvolver. Por isso que Deus vai tirar de você e vai passar para outro. E você vai ficando na língua. Aí lá na frente você vai perguntar: poxa, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Por quê? Porque você não aproveitou a oportunidade que Deus te deu. As oportunidades estão aí diante de nós. A cada dia que amanhece em nossa vida, a cada brotar de um sol diante de nós, cada amanhecer, Deus nos dá a oportunidade de frutificar a sua vida, meus irmãos. Nós precisamos ser oportunistas, aproveitar todo instante de nossa vida, para que Deus possa nos ajudar a fazer o melhor para engrandecer o seu santo nome. Enfim, meus irmãos, Deus vai tomar providência, mas você tem que fazer a sua parte. Caso contrário, se Deus não encontrar no seu coração
Obediência, se ele não encontrar santidade, se ele não encontrar fidelidade, e se ele não encontrar o desejo no nosso coração de adorá-lo, por certo, a sentença é certa, porque a sentença para aqueles negligentes já está dada. No diálogo que eles tiveram, olha, ela não está dando fruto, pode cortar. Mas o vinhadeiro fala, vamos aguardar mais um pouquinho, vamos aguardar mais um ano. Irmãos, até quanto tempo Jesus vai ter que esperar para o povo aceitá-lo? Se o povo de Israel rejeitou ele no passado, Cristo fez tudo pelo aquele povo, e eles não aceitaram, não aceitou. Está você hoje reservando momentos especiais com o teu Salvador? Nós precisamos, irmãos, fincar as nossas raízes aqui neste lugar, porque é aqui que nós vamos adquirir experiências, crescimento espiritual cada vez mais ascendente, para que a nossa vida, em qualquer lugar que estejamos, não sejamos crentes superficiais ou crentes de dupla face. Nós seremos sinceros, aqui, lá e acolá. Se na igreja eu dou sorriso, na minha trabalho também dou sorriso, na rua eu dou sorriso, em todo lugar eu preciso ser o mesmo, porque Jesus sempre foi o mesmo, continua o mesmo e será o mesmo por toda a eternidade. Queridos, assim como a figueira da parábola, vamos todos, a partir de hoje, irmãos, procurar viver uma vida mais santificada, porque senão o que vai acontecer com você, ó, não estou apontando para vocês não, estou apontando para o chão, tá? Você pode ficar numa situação delicada. Irmão, põe o PowerPoint, por favor. Eu não sei qual vai ser o melhor. Alguns de vocês conhecem isso aqui, alguns não conhecem. Vamos analisar essa historinha simples que está aqui, baseado na resposta que vocês deram. O irmão disse que vai fazer uma rodinha, né, irmão? Uma rodinha para poder ajudar a carregar a cruz pesada. A irmã disse que ia cortar também. Ainda teríamos mais muitas respostas, mas olha só, imagine você nesta situação, carregando a sua cruz, num caminho que você não conhece, aquele tracinho ali está mostrando que ela era pesada para carregar. Pode passar. Ok, passa. Está ali você. Alguns homens carregavam suas cruzes e por um momento um deles se dirigiu a Deus e fez um pedido. Qual pedido você faria a Deus? Qual pedido? Carregando essa cruz. Vamos ver o que aconteceu? Ah, ele abriu uma boca desse tamanho. Olha o tamanho da boca do menino que está ali, o rapaz, o Senhor, não sei quem foi. E olha o cabelinho dele, todos pichados para cima, parecendo aqueles cabelinhos, como é que fala? Que é? Moicano, né? Ó, o cabelinho dele está na moda também. Senhor, é muito pesado. Por favor, corte o pedaço para ficar menor. Ele pedia a Deus para cortar. Mas quem tinha que tomar a decisão era ele, porque Deus não iria descer do céu e cortar para você. Você tem que tomar a posição, porque você tem a ferramenta de atitude. E qual a ferramenta que você tem na mão hoje? A sua palavra. Ok, ele foi lá, se agachou, cortou. Ele cortou um pedaço sem imaginar ou pensar no amanhã. Ele pensou no presente. O hábito nosso, muitas vezes, é pensar só hoje. Mas assim disse uma determinada mulher, que ela falou uma verdade: eu vivo hoje com o olho no futuro. É assim que a humanidade precisa viver. É assim que o cristão precisa viver. Hoje, trabalho, como, bebo, durmo, faço tudo, mas eu tenho que pensar na minha salvação. Por isso que eu tenho que olhar para amanhã. Porque se eu olhar para hoje, a minha visão está centralizada aqui. Quando eu olho para o futuro, baseado na palavra de Deus, eu estou vendo que a minha salvação me aguardando. Mas olha o que vai acontecer com muitos no final. Estava
carbono, mas de repente não está utilizando. O homem achava que estava se dando bem, eliminando o peso de sua cruz. Maravilha, saiu cantando, maravilha, lá, que maravilha. Pode passar não? E continuaram todo mundo. Continuou a carregar a sua cruz, junto com os demais homens, e foi embora. Ele coçou a cabeça de novo. Quando a gente coça a cabeça, qual é a tendência nossa? Está pensando, né? Alguma coisa aconteceu, preciso fazer alguma coisa. Aí ele estava lá, com o serrote na mão. Quem sabe ele estivesse na dúvida, faço ou não faço? Faço ou não faço? Vamos ver. Maravilha, tá leve, parece até que eu estou carregando lenço. Oh, que bonito! Senhor, muito obrigado, Senhor, que maravilha! Os caquinhos ficaram no meio do caminho. O homem continuou a seguir o caminho, carregando a sua cruz, e de repente, olha só que situação. Para vocês que na cabecinha estavam pensando em cortar a cruz, olha ali, ó, o obstáculo que apareceu. Irmãos, na vida do cristão não aparecem milhões de obstáculos. Na vida das pessoas lá fora que não são cristãs também não aparece obstáculo na vida delas. Sempre haverá. A senhora White diz, ou seja, o Espírito Profecia diz que a cada passo que a igreja dá, sempre vai aparecer um obstáculo. Para você não dar um passo a mais rumo às mansões celestiais. Querido, ele parou. Os outros disseram, vamos, use sua cruz como ponte e atravesse. Agora para um pouquinho só. Está ali você com aquela cruz que você decidiu cortar, e daí aqueles que pensavam em não cortar a cruz. Deram um conselho para ele. Pegue a sua cruz e põe aqui. Imagine o lado de cá na caminhada hacia a terra. O momento que nós estamos vivendo, a terra. Imagine um obstáculo, porque quem vai nos levar para o céu é Jesus. Foi por isso que Jesus morreu pendurado entre o céu e a terra. Ele é a ponte de ligação. Então, como é que ele vai usar ele agora, Cristo, para ajudar? Vai poder? Porque ele teve oportunidade e não aproveitou. É isso que acontece na nossa vida. Veja bem, ele colocou lá, tentou, não dá, o que eu faço? É muito curto, não posso atravessar, disse ele. Essa é a cena daqueles que vão ficar no meio do caminho. Essa é a cena real. Agora imagine você vendo todo mundo sendo levado para o céu e você não indo junto com Jesus. Que tristeza! Você não vai poder dizer para Jesus, Senhor, eu não tive oportunidade. Senhor, ninguém falou da tua verdade para mim. Porque a Bíblia diz que esse evangelho será prego a cada tribo, nação e língua, aí virá o fim. Todos ficaram sabendo da verdade. E você que já conhece a verdade, quer ficar no meio do caminho? Eu acredito que não, meus irmãos. Eu acredito que não. Essa vai ser a cena de que muitos ficarão neste mundo, serão como a figueira que não deu fruto e foram cortados. Estamos terminando. Nada nesta vida é por acaso. Muitas vezes queremos nos livrar da cruz que nos é dada, mas para tudo tem um porquê e um porquê. Deus nunca nos manda fazer algo que não possamos suportar. Se formos abreviar estes caminhos, certamente teremos problemas. O tamanho dos nossos problemas são proporcionais aos lugares onde Deus quer nos levar. São, na realidade, treinamentos espirituais. E aí? Vai cortar a cruz? O que você vai fazer com a sua vida daqui para frente? Irmãos, estamos terminando. Estou passando só um pouquinho. A gente vai terminar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês se resgatarem.
participe para dar chance para outra pessoa. A primeira pergunta foi a seguinte: o campo da batalha não está povoado de fracasso, mas sim de homens que tombaram antes de vencer. Quem falou essas palavras? Se souber, fica de pé. Se não, eu vou dar uma pequena ajuda. Ele aparece em filmes de televisão, ele aparece de vez em quando ele é abordado no ponto onde querem mostrar que ele foi um grande presidente. Ele foi um grande presidente. Inclusive, vou ajudar mais ainda. Ele fica sentado assim, ó. Peraí, agora eu tenho que saber quem vai ganhar o prêmio. Peraí, ele fica sentado assim, ó. Quem sabe fica de pé para poder dar o print? Você. Cadê? Vocês dois? Corajosos. Então, peraí, vamos lá. Quem você responde? Primeira câmera, né? Alguém chutou para você? Isso foi consultado com você, ou mesmo mesmo. E você, meu querido? Você concorda com ela? Tem certeza? Você estudou aqui no colégio? Olha, eu vou dar um brinde para vocês. Mas vocês têm uma tarefa. Vocês não vão ganhar por ganhar, não, tá bom? E agora? Treinou na base, né? Olha só. Claro que isso é com carinho que eu estou falando, né? Mas é uma atividade boa para vocês aprenderem a serem missionários. Eu consegui esse Única Esperança encadernado. Aqui, ó, tá fechadinho. Eu ganhei de presente. E consegui um outro também. Então, esse presente aqui é seu. Dá para ela, por favor. E esse aqui. Mas sabe o que vocês vão fazer? Esse presente não vai ser para vocês, não. Não vai ser, não. Nós não estamos falando de oportunidades que devem ser aproveitadas. Estão falando? Então vocês vão sair desta igreja até o pôr do sol. Vocês vão escolher uma casa, alguém, alguma coisa. Vocês vão pegar esses 2 livros e vão dar para outras pessoas, para darem a elas a oportunidade de conhecer a verdade de Cristo Jesus. Combinado? Só que vocês não vão ficar também na mão. Hoje, essa meditação aí, vocês vão dar junto com esse, tá bom? Mas eu trouxe mais 2 ali que eu vou dar pessoalmente para vocês usarem em casa. Dessa pequenininha, combinado? Ok, foi assim, irmão. Abraham Lincoln. Nós vamos ver o vídeo final dele. E querendo encerrar também com aquela outra frase, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Irmão, por gentileza, pode cortar o vídeo, por favor. E bota um pouquinho assim alto para poder resolver bem. Vamos ouvir. Tem som. Alguma coisa está errada, mas eu uso ele sempre nas igrejas.
ao templo. Não tem como, a gente às vezes tenta escrever o máximo que foi necessário. Mas, irmãos, certa vez, um lutador, ele disse que seja como a água que abre o caminho através das pedras, não se opõe ao obstáculo, contorne. Esse homem, ele tinha muitos inimigos, muitos rivais, porque ele era um grande lutador. Toda vez que eles se uniam para derrotar, ele sempre tinha uma saída. Os melhores lutadores da face da terra iam lutar com ele. Para cada um, ele olhava, analisava, pesquisava as atitudes daquele lutador, e no momento que aquele homem tentava, achava que ia derrotá-lo, ele saía vitorioso. Esse homem foi Bruce Lee. Eu assisti o filme dele, valeu a pena ter assistido, porque ali eu também aprendi uma coisa: um cristão não pode se sentir derrotado, um cristão não pode se deixar levar pelas ondas do mundo. Ele tem que analisar o seu redor, ele tem que analisar tudo, para que ele, junto com Cristo, obtenha a vitória. E quem ajudava ele eram duas pessoas, principalmente a sua esposa, principalmente a esposa dele, e segundo, o treinador. Irmãos, quem é o nosso treinador hoje? Quem treina você para viver a eternidade? Quem treina você para te levar à vitória? É Cristo Jesus. Que ao sair desta igreja, saiamos mais revigorados, saiamos mais felizes, por termos Cristo Jesus ao nosso lado. Oremos. Bondoso Deus, queremos mais uma vez, nesta manhã, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, para que Tu possa realizar o Teu querer e o Teu efetuar, para a glorificação do nome de Cristo Jesus. Que cada um de nós, Senhor, ao sairmos desta igreja, saiamos com o sentimento de criar oportunidades, não só para a nossa salvação, mas também para sermos um instrumento oportunista na vida das pessoas, as quais Tu colocarás em nossa vida, para apresentarmos a Tua palavra, para apresentarmos a salvação e trazer essas pessoas a morarem na Tua casa de oração. Por favor, ó Deus, perdoe os nossos pecados, perdoe, Senhor, os nossos erros, nossas faltas, que nós sejamos luz a brilhar no caminho daqueles que se encontram nas trevas, para que, Senhor, a nossa vida diariamente venha a ser santificada. Dai-nos, Senhor, a Tua paz, que Teus santos anjos nos acompanhem